Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o teorema de existência e unicidade de soluções. Muito bem, nós estamos aqui com a nossa equação geral de primeira ordem, y' igual a f de ty, considerando também as condições iniciais, y de t0 igual a y0. O teorema de existência e unicidade vai nos dar condições sobre a função f para que esse problema de valor inicial possua solução e a solução seja única. Muito bem, vamos então ao conteúdo do teorema. Suponha que as funções f e fy, ou seja, a derivada parcial de f em relação a y, sejam contínuas em algum retângulo da forma ABCD, onde o t vai variar entre a e b e o y vai variar entre c e d, contendo o ponto t0, y0, conforme a figura aqui que a gente desenhou, certo? Então, existe um intervalo aberto I, contido em AB, tal que o problema de valor inicial possui solução única. Muito bem, então vamos interpretar o que esse resultado está querendo nos dizer. Então, sobre as condições de que f e fy sejam contínuas, vai existir então um intervalo I, subintervalo do intervalo AB, o intervalo aberto, onde a nossa função é a única função passando pelo ponto de coordenadas t0 e y0, satisfazendo essa equação diferencial. Isso significa, por exemplo, que dentro desse intervalo I, duas soluções da equação diferencial y' igual a f de ty não podem se interceptar, uma vez que, interceptando-se, elas teriam a mesma condição inicial e isso seria contrário, então, a esse resultado que a gente acabou de enunciar. Embora esse resultado seja muito importante, nós não vamos fazer a demonstração desse resultado nesse vídeo. Essa demonstração, na verdade, é um assunto bastante delicado e exige ferramentas de análise um pouco mais avançadas do que a que nós temos até o momento. Então, nós vamos apenas assumir que esse resultado é verdadeiro e o nosso objetivo é trabalhar checando as hipóteses e vendo as consequências desse resultado nos problemas que a gente vai abordar. Muito bem, então vamos ver como esse resultado pode ser aplicado aqui no nosso exemplo 1. A gente tem aqui uma equação separável e o nosso objetivo é verificar se essa equação atende às condições de existência e unicidade enunciadas aqui. Repare que nesse caso a nossa variável independente é a variável x, então eu vou estar trabalhando aqui com x no lugar de t. Isso não muda absolutamente nada no nosso raciocínio. A nossa função, então, vai ser uma função f de x, y, e ela é dada por 3x ao quadrado mais 4x mais 2, dividido por 2 vezes y menos 1. Note que essa função vai ser contínua, exceto quando y for igual a 1, justamente pontos onde ela não está bem definida. Já fy de xy é a derivada parcial dessa função com respeito a y. Nesse caso, a gente vai interpretar x como sendo uma constante, então eu posso escrever essa derivada como sendo a constante 3x ao quadrado mais 4x mais 2 dividido por 2 vezes a derivada da função 1 sobre y menos 1. E isso vai ser, então, pela regra da cadeia, menos 1 sobre y menos 1 ao quadrado. E essa função também vai ser contínua, exceto quando y igual a 1. Ou seja, exceto na reta horizontal y igual a 1. Muito bem. Como a gente está querendo avaliar essa função no ponto
de coordenadas 0 e menos 1, aqui da nossa condição inicial, temos que é possível, então, delimitar um retângulo, por exemplo, da forma menos 1, 1, aberto, cartesiano com menos 2, 0, contido em R2, certo? E nesse retângulo aqui, tanto a função f como a função derivada parcial de f em relação a y são funções contínuas, uma vez que eu evitei a reta y igual a 1. Muito bem, então, de acordo com o teorema de existência e unicidade, esse problema de valor inicial possui uma única solução em um subintervalo do intervalo menos 1, 1. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é encontrar a solução dessa equação diferencial e depois avaliar esse intervalo i, que por enquanto garantimos apenas que existe e está contido no intervalo de menos 1 a 1. Muito bem. Como a gente já tinha antecipado, essa equação é uma equação separável, então a gente pode reescrevê-la na forma 2y menos 1 dy igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 2 dx. Integrando com respeito a y do lado esquerdo e a x do lado direito, nós vamos obter y ao quadrado menos 2y igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais uma constante. Aplicando então as condições iniciais, para x igual a 0 a gente tem y igual a menos 1. Então aqui a gente vai ter menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes menos 1, isso vai ser igual a 2. Do lado direito a gente vai zerar no x, então vai sobrar simplesmente k, onde a gente conclui que k é igual a 3. Então as nossas soluções vão satisfazer a equação y ao quadrado menos 2y. Eu vou aqui somar 1 em ambos os lados para conseguir explicitar quem vai ser o nosso y. Igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x. A constante é 3, mas como eu somei um dos dois lados, aqui vai ficar 4. E por que eu fiz isso? Bom, eu vou agora notar que aqui do lado esquerdo a gente tem um trinômio quadrado perfeito, ou seja, isso é nada mais nada menos do que y menos 1 elevado ao quadrado igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 4. Então agora a gente pode isolar o y e obtemos y igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 4. Eu chamo a atenção porque no caso geral nem sempre é possível exibir a função y. Nesse caso aqui a gente conseguiu. E o interessante é notar que a gente tem duas soluções. Mas perceba que isso não contraria o teorema de existência e unicidade, porque apenas a solução y igual a 1 menos raiz de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 4 atende à condição inicial y de 0 igual a menos 1. A outra solução
com mais é uma solução da equação diferencial, porém não atende às condições iniciais. Muito bem. Agora, para determinar o intervalo I, que a gente pode definir essa solução, a gente precisa se atentar à condição que está implícita aqui nesse termo. Já que se trata de uma raiz quadrada, é evidentemente que ela só vai estar bem definida quando o nosso radicando for maior ou igual a zero. Bom, nosso radicando é o polinômio p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 4. Como se trata de um polinômio de grau ímpar, nós sabemos que existe pelo menos uma raiz real. E eu observo que menos 2 é uma raiz desse polinômio. Por quê? Porque p aplicado em menos 2, repare, é exatamente igual a zero. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós podemos utilizar o dispositivo de Brillouin-Ruffini para abaixar o grau desse polinômio de grau 3 para grau 2 e mostrar que essa vai ser de fato a única raiz desse polinômio. Eu vou deixar aqui no card uma aula que eu faço sobre o dispositivo de Brillouin-Ruffini, e se você então tiver interesse de checar essa minha afirmação, você pode consultar essa aula para aprender como utilizar essa ferramenta, tá ok? Mas aqui para o nosso objetivo é interessante a gente observar apenas que a única raiz vai ser menos 2. À direita de menos 2, então, eu vou ter valores positivos, e à esquerda de menos 2 eu vou ter valores negativos. Ou seja, isso significa que essa nossa solução y ela só vai estar bem definida se o x for maior ou igual a menos 2. No entanto, como vocês podem perceber, ao derivar a função y, a derivada de y não vai estar definida para x igual a menos 2. Então, na verdade, eu não posso definir uma solução para x igual a menos 2. Então, na realidade, a gente vai ter que reduzir um pouquinho mais essa nossa condição para simplesmente x maior que menos 2. Ou seja, o nosso intervalo I ele pode ser tomado desde menos 2 até mais infinito. Bom, mas você poderia me questionar, esse intervalo I não está contido no intervalo de menos 1 a 1, ou seja, é um intervalo maior do que o intervalo onde a gente garantiu que a função estava, ou seja, é um intervalo maior do que o intervalo AB que a gente anunciou. Bom, isso é verdade, mas acontece que eu poderia estender o intervalo AB, na realidade, para o intervalo de menos infinito a mais infinito. Ou seja, não existe nenhuma restrição para o valor de x quando eu avalio a função f de xy com respeito à sua continuidade e a função fy de xy com respeito à sua continuidade. O único problema que a gente teve foi observar que o y deveria ser diferente de 1. Então, eu não posso estender esse segundo intervalo aqui para conter o y igual a 1. Eu poderia até pegar esse segundo intervalo de menos infinito até 1 aberto e eu estaria atendendo essas condições. Então, o maior retângulo que eu posso definir contendo o ponto 0, menos 1, a fim de que as funções f e fy sejam funções contínuas, é esse retângulo determinado pelo produto cartesiano entre menos infinito mais infinito e menos infinito 1. Então, pegando esse retângulo, aí sim a gente vê que o intervalo I vai estar contido dentro do intervalo AB. O interessante é perceber que, mesmo estendendo o intervalo AB ao intervalo menos infinito mais infinito, o intervalo I não acompanha essa extensão, justamente porque
se trata de uma equação não linear, certo? Então, a estimativa desse intervalo I é algo difícil de se fazer. Na verdade, nós até temos um resultado que garante que existe um intervalo aberto maximal, né? Ou seja, que nós podemos estender até um certo ponto e dali em diante não é mais possível, como é o caso aqui que nós observamos. Mas isso já é conteúdo de um outro teorema, de um outro resultado. Então, em princípio, o que nós precisamos saber é que esse I vai estar contido dentro do intervalo AB, certo? E você vai poder estender esse intervalo I dentro da maior extensão possível desse seu intervalo AB. No nosso caso aqui, você não tinha nenhuma restrição para o x, então seu intervalo AB poderia ser tomado como sendo toda a reta. Mas mesmo assim, você não consegue estender o intervalo I indefinidamente. Essa é uma das deficiências das equações não lineares. Por quê? Se eu olho para esse resultado com uma equação linear, veja só o que aconteceria. Se eu tomo aqui, então, o caso particular, onde f de ty é igual a menos p de ty mais g de t, então a equação ela se torna uma equação linear e eu posso reescrevê-la na forma y' mais p de t y igual a g de t. E pedir que a função f seja contínua e a derivada parcial de f em relação a y seja contínua é equivalente a pedir que as funções p e g sejam contínuas. E quando as funções p e g são contínuas, a gente garante, pela técnica lá do fator integrante, que as soluções vão estar bem definidas no mesmo intervalo onde as funções p e q forem contínuas. Ou seja, eu vou ter, na verdade, não uma inclusão, eu vou ter uma igualdade entre o intervalo I e o intervalo AB, mas isso apenas no caso em que se tratar de uma equação linear. Então, essa é uma das vantagens que a equação linear tem sobre a equação não linear. A gente consegue manter o intervalo de definição das soluções como sendo o intervalo onde as funções p e g são contínuas, certo? A gente consegue, então, preservar esse intervalo no caso da linearidade. No caso não linear, como a gente acabou de ver, isso é bem mais delicado. Bem, outra coisa que você poderia me perguntar é o seguinte: bom, e se as condições do teorema de existência e unicidade não estão satisfeitas? Significa que a equação diferencial e o problema de valor inicial não têm soluções? A resposta é não. O que a gente pode afirmar é que, sob essas condições de f, derivada parcial de f em relação a y, serem contínuas, nós temos existência e unicidade de solução. Agora, pode ser que existam soluções sem que essas condições sejam satisfeitas. Na verdade, existe um resultado que garante que, se apenas a função f for uma função contínua, eu já tenho a existência de soluções garantida. Também é um outro resultado que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Para exemplificar o que a gente está falando, eu vou aproveitar esse mesmo exemplo, mas vou agora tomar uma condição inicial diferente, de modo que a função f e a função fy não sejam contínuas. E a gente vai ver que, mesmo assim, é possível ter existência de solução quando essas condições não são satisfeitas. Eu vou, então, aqui alterar a nossa condição inicial. No lugar de menos 1, eu vou tomar 1. Então, repare que esse novo problema de valor inicial não atende às condições do teorema de existência e unicidade. Por quê? Porque, a fim de que f e a derivada parcial de f em relação a y sejam contínuas, é necessário que y seja diferente de 1. No entanto, embora as hipóteses do teorema não estejam satisfeitas, a gente pode aproveitar os cálculos que foram feitos para verificar, a partir dessa igualdade,
que o nosso problema tem solução. O que a gente precisa é determinar essa constante nessas novas condições iniciais. Então, eu vou apagar aqui e refazer para essa nova condição inicial, e a gente vai determinar, então, quem é a nossa nova função y satisfazendo essas condições. Então, agora, quando x igual a 0, y deve ser 1. Então, a gente vai ficar aqui com 1 menos 2 igual a 0 mais k. E a conclusão é que k é igual a menos 1. Então, agora, substituindo o valor dessa constante aqui na nossa equação como sendo menos 1, eu posso, então, trazer esse menos 1 para o lado direito. E aí, novamente, nós vamos ficar com um trinômio quadrado perfeito, que eu vou poder reescrever nesse mesmo formato aqui, né? y menos 1 ao quadrado. Então, eu já vou extrair a raiz e adicionar um dos dois lados. A gente vai obter, então, 1 mais ou menos a raiz quadrada do que sobrou, ou seja, dessa parte aqui. Então, isso vai ser raiz quadrada de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x. E, novamente, nós obtemos duas soluções. Ou seja, nós temos duas soluções, mesmo quando as condições de existência e unicidade não estão satisfeitas. Ou, mesmo quando a condição de existência, que seria apenas de f ser contínua, não está satisfeita. Agora, o interessante é que tanto a função com mais como a função com menos, ambas satisfazem a condição inicial y de 0 igual a 1. Ou seja, nós temos duas soluções que se interceptam, satisfazendo o mesmo problema de valor inicial. No entanto, isso não contradiz o teorema de existência e unicidade, justamente porque as hipóteses de f e derivada parcial de f em relação a y serem contínuas não estão satisfeitas. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos.